A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala é o irmão Alain. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, meus irmãos, por se inscrever no canal. Obrigado por confiar, né, e acreditar no servo do Senhor. Eu estou aqui no monte, né, orando. Glória a Deus. E tem uma palavra para que os irmãos venham meditar, para que os irmãos venham confiar e crer e acreditar cada dia mais nesse Deus que pode mudar a minha vida e a tua vida. Que a palavra do Senhor, meus irmãos, ela se encontra em Marcos, capítulo 5 e versículo 21. A filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue. O título está dizendo: e passando Jesus outra vez em um barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos principais dos sacerdotes, por nome Jairo, e vendo, aproximou-se aos pés dele, se prostrou aos pés, e rogou-lhes muito, dizendo: minha filha já está moribunda, rogo-te e que venha-lhes e ponhas as mãos para que se sare e viva. Jairo, ele vai até o encontro de Jesus. Jairo era considerado um príncipe, um homem de autoridade. Jairo sabia que Jesus podia mudar a situação da sua filha, a qual estava enferma já há 12 anos. Essa filha de Jairo já estava enferma e passando por muitas situações. E Jairo já estava ali angustiado, meus irmãos. Angustiado, desesperado. Já não sabia mais o que fazer. Muitas das vezes eu e você, meus irmãos, a gente se encontra nessa situação, angustiado, sem saber o que fazer, porque muitas das vezes vem enfermidade, perseguição espiritual, glória a Deus, e a gente fica assim, alternativa. Mas eu digo a vocês, meus irmãos, que existe um Deus, que assim como entrou na casa de Jairo e curou a sua filha, assim ele pode curar também você, curar eu. E ali Jairo, ele vai até Jesus e se prostra no pé de Jesus, implorando, creio eu, para que Jesus entrasse, aleluia, em sua casa e colocasse as mãos sobre sua filha, porque ele acreditava, ele creia, ele confiava, meus irmãos, que se Jesus tocasse em sua filha, ela ia ser curada, ela ia viver. E a palavra diz no 24, e foi com ele, seguiu uma grande multidão, e que o apertava. Certa mulher que havia 12 anos e tinha um fluxo de sangue. Você observe que nessa passagem, uma grande multidão apertava Jesus, e Jesus ia seguindo até a casa de Jairo. E ali aquela multidão apertava Jesus. E ali também existia uma mulher, a qual estava com 12 anos com fluxo de sangue, meus irmãos, a qual ali estava enferma. Mulher essa que era rica e gastou todo o seu dinheiro com os médicos, e os médicos não pôde resolver o seu problema. Mas tem momento na minha e na tua vida que os médicos ele desenganam eu e você, que diz que não tem mais jeito. Muitas das vezes diz que só tem 2, 3 meses de vida. Mas essa mulher já era um milagre, porque ela tinha 12 anos, a qual saía um fluxo de sangue, a qual saía como fosse uma menstruação sobre a sua entranha. E ali aquela mulher, ela entendeu que Jesus, o Nazareno, estava passando naquele lugar, meu irmão e minha irmã. E naquele momento, creio eu, aquela mulher colocou em seu coração, em sua mente. Aquela mulher era uma mulher pecadora, meu irmão, como muitos aí, como eu, como muitos. Muitas das vezes as pessoas se julgam muito santo, mas o que importa é a tua fé, o que você crê em Deus. Aleluia. E ali aquela mulher, creio eu, que ela ouviu para falar que Jesus, o Nazareno, estava passando naquele lugar. Era a oportunidade que aquela mulher precisava para ser curada. Aleluia, glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. No 23, rogou-lhes muito, dizendo: minha filha, glória a Deus, volto mais um pouco. E certa mulher que havia, 25,
que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito com muitos médicos, despedindo todo quanto tinha, nada lhes aproveitou, só antes ia pior. A Bíblia está dizendo que ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos, e todos eles nada aconteceu de diferente, ia de mal a pior. Aleluia. Mas ouvindo falar que Jesus veio, aleluia, ela ouvindo falar de Jesus, ela veio por detrás e tocou em sua orla. Meus irmãos, eu quero que você entenda. Muitas das vezes Satanás ele tem botado obstáculo na minha e na tua vida. Mas aquela mulher, ela colocou em seu coração: eu somente só tocar em sua orla eu serei curada. Assim é eu e você, confia no Senhor. Porque muitas das vezes eu também tinha olhado para trás. Eu tinha achado que esse Deus não pode me curar, mas Ele cura, meu irmão. Porque aí você tem que ter fé, tem que confiar no Deus Altíssimo. Aleluia. Glória a Deus. E ali aquela mulher tocou em sua orla e foi curada. E Jesus fala com os discípulos naquela época: quem me tocou? E ali um dos discípulos fala para Jesus: mestre, a multidão te oprime e te aperta. O Senhor pergunta: quem me tocou? Mas Jesus diz: de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Porque Jesus sabia que aquele toque era um toque de pedido de perdão, de socorro, um pedido de arrependimento. E ali Jesus disse que me tocou. E ali aquela mulher não pôde ocultar-se, meu irmão. E ali aquela mulher confessou o que tinha acontecido. Aquela multidão ficaram maravilhados, porque aquela mulher ela confessou o porquê tinha tocado em Jesus. Assim eu e você, meus irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E no 34 está dizendo assim: e ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Aleluia. E seja curada deste mal. E estando ele ainda falando, chegou alguns dos principais da sinagoga, alguns da casa do Jário, e disseram: a tua filha já está morta, para que enfada mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse, o principal da sinagoga: não temas, crê somente. Jesus está dizendo para Jário: Jário, não temas, crê somente. E Jário já tinha visto aquela cura daquela mulher, porque Jário vinha com Jesus no meio da multidão. E ali, Jário ali começou a crer a cada vez mais. Muitas das vezes pessoas vêm com mal notícia para mim e para você, querendo nos parar, fazer a gente desistir. Mas eu digo a vocês: não tema, somente crê, porque Deus vai fazer na tua vida, vai fazer na minha, porque eu creio. E não permitiu que alguém seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, eis que chorava muitos, pranteava. E entrando disse-lhe: por que vos alvoroça e choras? A menina não está morta, mas dorme. Jesus tinha aquela morte como fosse um sono, aleluia. E riam-se dele. Observe que dentro da casa de Jário existia pessoa, um alvoroço, aleluia. E quando Jesus fala que aquela menina só dormia e não estava morta, começaram a zombar de Jesus. Muitas das vezes existem pessoas que se levantam contra mim, contra você, e zomba do Deus que a gente serve, porque não entende o mundo espiritual e o propósito de Deus. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou aonde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita, come, que traduzido: menina, a ti digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto.
e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que eles dissessem que lhe desse de comer. Glória a Deus. Então você observa que Jesus, aleluia, faz aquele milagre. Para muito aquela menina estava morta, mas Jesus, ele é a vida, ele é a ressurreição. Jesus, ele tem poder de ressuscitar, meus irmãos. Assim ele tem poder de ressuscitar quem está no leito do hospital, de curar, aleluia, quem está à morte, porque Jesus, ele é o Todo-Poderoso, ele tem o poder. E ali Jesus manda dar de comer. Creio eu que o pai e a mãe daquela menina, Jare, e sua esposa, se já tinha fé em Deus, começou a crer mais ainda, porque ele viu o poder de Deus ali sobre sua filha, a qual era de 12 anos também. Observe que bate o fluxo de sangue da enfermidade daquela mulher com a filha de Jairo com 12 anos também. O que eu aprendo é que não existe idade nem tempo para quando Deus quer agir. Abaste aí você crer e confiar nesse Deus, porque Ele vai fazer na tua vida assim como fez na vida de Jairo e vai fazer na minha. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.